Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui novamente, professor Rodrigo, com mais uma videoaula sobre os polígonos regulares inscritos em circunferência. Nessa aqui, eu tenho a seguinte missão, ó, nós já passamos pelo quadrado, pelo hexágono regular, e agora eu vou fazer com o triângulo equilátero. É um triângulo equilátero, hein? Aqui o que eu quero saber, quanto mede o lado desse triângulo equilátero, quanto mede o apótema, que podia ser representado pela letra M, dependendo do livro, desse triângulo equilátero que está inscrito em uma circunferência de raio 10 centímetros. Bem, nesse caso eu vou usar trigonometria, que vai facilitar a minha vida. Primeiro, eu vou marcar o ponto que provavelmente é o centro da circunferência, esse ponto aí. Essa medida que eu vou passar aqui, ó, ela vai ser o apótema. O apótema, ela cai bem no meio aqui, no ponto médio aqui, tá? E aí eu vou chamar de Azinho, que é o apótema, beleza? Depois eu vou passar o raio da circunferência, que está aqui, ó. O raio da circunferência vai vir para cá. Esse raio, nós já sabemos, mede 10 centímetros. Gente, observe que aqui, ó, eu formei um triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Só que como eu não conheço esse lado aqui, ó, essa medida aqui, eu não vou aplicar teorema de Pitágoras. Mas eu sei o seguinte, que os ângulos de um triângulo equilátero, os ângulos do triângulo equilátero, são todos iguais a 60 graus. E como aqui ele fica dividido em duas partes iguais, então aqui é 30 graus. Ficou feinho aqui? Deixa eu só melhorar. 30 graus. E eu vou aplicar, então, trigonometria. Vou ter que aplicar trigonometria, não tem jeito. Ó, primeira coisa, eu vou descobrir o apótema. Observe que o meu ângulo de 30 graus está aqui. O apótema é o cateto oposto a ele. E eu conheço a hipotenusa, que é 10. Quando você quer descobrir o cateto oposto e você tem a hipotenusa, então você lembra da relação seno. Então, você tem lá seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é o Azinho, dividido pela hipotenusa, que é 10. Aí você vai ter que lembrar da tabelinha trigonométrica, seno, cosseno e tangente. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2, coloca a raiz em quem não é 1. O seno de 30 graus, 1, 2, 3. Então, ele é o 1, ele é 1. Então, aqui vai ficar 1 sobre 2, é igual a sobre 10. Multiplicando isso aqui cruzado, eu vou ter 2 apótema, é igual a 10 vezes 1, 10. Passo o 2 dividindo, o apótema deu 5. Moleza isso aí, né? Foi bem tranquilo. Vamos agora calcular a medida do lado, tá? A medida do lado. Eu vou chamar isso aqui de x, porque ele não é o lado inteiro. Ele não é o lado inteiro, ele é só uma parte do lado. Tranquilo? Então, vamos lá. Observando aqui agora é o seguinte, eu tenho um ângulo de 30 graus, está aqui meu ângulo de 30 graus. Eu quero calcular o cateto adjacente desse triângulo retângulo que formou aqui. Cateto adjacente eu quero calcular. Eu tenho a hipotenusa, que é 10. E agora eu também tenho o cateto oposto, que é 5. Então, eu quero o adjacente. Eu conheço a hipotenusa e conheço o oposto. Eu posso aplicar cosseno ou tangente. Vamos aplicar cosseno. Cosseno de 30 graus é igual cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é 10. Cosseno de 30 graus é, olha lá a tabelinha, 1, 2, 3, 3, então é raiz de 3 sobre 2, isso aí é igual a x sobre 10. Tem que lembrar da tabelinha trigonométrica dos ângulos notáveis, beleza? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide todo mundo por 2, coloca a raiz em quem não é 1. Multiplicando cruzado, 2x é igual a 10 vezes raiz de 3, 10 raiz de 3, passo 2 dividindo.
Você tem 10 raiz de 3 dividido em duas partes, isso aí vai dar 5 raiz de 3. Beleza, né, pessoal? 10 raiz de 3, 5 raiz de 3, foi até tranquilo. Pessoal, observe o seguinte, já ia me esquecendo aqui, ó. X é igual a 5 raiz de 3. 5 raiz de 3 é o x. O lado completo é o dobro de x. É x aqui e x aqui. Então, quer dizer que o lado é 2 vezes o x. Com isso, nós vamos ter que o lado nada mais é que 5 raiz de 3 mais 5 raiz de 3, 10 raiz de 3 centímetros. Beleza? E aí nós finalizamos, então, a parte do lado. Isso nós fizemos usando cosseno. Agora eu vou fazer usando tangente. Imagina que nós temos que calcular tangente de 30 graus. E aí você vai lá. Tangente do ângulo de 30 graus é cateto oposto, que é o Azinho, e o Azinho vale 5. Dividido pelo cateto adjacente, que é o que você quer descobrir, que é o x. Tudo bem? Só que tangente de 30 graus, você sabe que é raiz de 3 sobre 3, ou isso que é igual a 5 sobre x. Vamos multiplicar cruzado. Vai ficar raiz de 3x, igual 3 vezes 5, 15. Vou passar o raiz de 3 dividindo. X é igual a 15 dividido por raiz de 3. Você não pode deixar a raiz de 3 no denominador. Então, você vai racionalizar. Vai multiplicar por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. Tudo bem? Isso aí vai te dar 15 vezes raiz de 3, 15 raiz de 3. Dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz quadrada de 9, que é 3. Para finalizar, então, vou colocar a resposta aqui. 15 dividido por 3, 5. 5 raiz de 3. 5 raiz de 3. Beleza? Veja que os resultados são iguais. E como a gente queria o lado, é só pegar isso aqui e dobrar. Nós achamos a metade, que é 5 raiz de 3. O dobro seria 10 raiz de 3. Bem, nós fizemos isso aplicando trigonometria e aplicando as regras matemáticas. Mas qual seria a fórmula pronta para você memorizar e chegar lá na hora do vestibular e ganhar tempo? Vamos para a fórmula pronta agora. Pessoal, dá uma olhada como a fórmula é fácil de ser usada. É difícil de memorizar, mas você pode ir fazendo, vamos dizer assim, a sua colinha. Não para colar na prova, mas para ir estudando. Se você tem um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência e você quer descobrir o lado do triângulo equilátero, o lado nada mais é que o raio vezes a raiz de 3. Se você conhece o raio, então o lado é igual a 10 raiz de 3 centímetros. Simples assim. Só não é tão fácil de memorizar. Aí é com você. Tá aí a medida do apótema, que pode ser o Azinho ou pode ser M, dependendo do livro. O apótema nada mais é que a medida do raio dividido por 2. 10 dividido por 2, 5 centímetros. E pronto. Beleza, pessoal? Então, ó, o que nós fizemos até agora em várias aulas diferentes? Nós trabalhamos com o quadrado inscrito em uma circunferência, descobrimos as coisas do quadrado usando Pitágoras e usando a fórmula pronta. Depois nós viemos para o hexágono regular inscrito em uma circunferência e novamente fizemos dos dois jeitos. E chegamos no triângulo equilátero. Agora eu vou resolver alguns exercícios, que é, eu quero saber qual a área do quadrado de um quadrado inscrito em uma circunferência de raio 3. E depois eu vou descobrir qual é o raio de uma circunferência inscrita, agora é o contrário, a circunferência está inscrita em um hexágono regular de lado 4 centímetros. Mas isso aí é para as próximas aulas. Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!